Oi, tudo bem? Miscelânea no ar e eu já estou aqui com a minha companheira Fernanda Santos. Oi, Fer. Oi, Fabi. Oi, pessoal que nos assiste. Hoje vamos conversar sobre concessões públicas. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre concessão e privatização? Será que essas são as melhores maneiras de gestão dos bens públicos? Vamos entender tudo isso agora no Miscelânea. Concessão ou privatização? Esses dois termos estão sempre em debate no cenário político e econômico. Esse apoio da iniciativa privada ajuda ou prejudica os serviços prestados ao cidadão? Quem está aqui com a gente no estúdio para esclarecer essas questões é o professor Alberto Sogañar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde, Fabi, boa tarde, Fernanda. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, professor. Bom, então, inicialmente, eu gostaria que o senhor nos explicasse essa diferença entre concessão e privatização. Isso é muito fácil. Vamos entender. O que é privatizar? Privatizar pressupõe o sinônimo de uma venda. Quando eu faço uma privatização de um serviço, eu transfiro ao particular uma atividade definitivamente, diferente de uma concessão. A concessão pressupõe a transferência por um determinado período da atividade ao parceiro privado. Essa transferência pode ser por 10, 15, 20, 25 ou 30 anos. Ao final da concessão, o serviço público modernizado retorna à administração pública. Certo, legal. Professor, sempre que falamos desses modelos, sempre divide opiniões, né? Nem todos são a favor e acredito que a gestão dos bens públicos são de responsabilidade do Estado ou do município, né? Queria que você comentasse mais sobre essas divisões, essas divergências de opiniões aí. Primeiro, só uma correção, se me permite. A gente fala de União, estados e municípios. Então, as concessões e as privatizações acontecem nas três esferas do poder público. Ok. Eu não vou dar minha opinião. É importante que a gente entenda a evolução histórica da atividade estatal e da relação do Estado com o particular. Hoje, com a escassez dos recursos públicos, é fundamental que o Estado seja um Estado voltado a determinadas atividades. Quais são elas? Segurança, saúde, educação, transporte e lazer. Quando ele se dedica exclusivamente a estes pontos e todos os demais ele transfere à iniciativa privada, se pressupõe que haverá aumento da qualidade do serviço público. Sim. É um Estado menor, eficiente e eventualmente até mais rico. Porque se ele está privatizando ou fazendo concessão, ele tem recursos públicos no cofre, que ele pode reverter no interesse da comunidade e ele tem um serviço concessionado ou privatizado voltado à comunidade. E, professor, o senhor também exerce o cargo de advogado da concessionária Tamoios, então eu queria trazer uma questão aqui. Os moradores, ao longo da rodovia, eles reclamam que às vezes eles se sentem lesados por ter que pagar o pedágio. Às vezes as pessoas relatam que pagam pedágio para trabalhar, porque precisam sair ali um pouquinho do município. Queria entender como funciona essa questão. Qual é o direito dessa população que está às margens da rodovia quanto ao pedágio? Como é que funciona essa relação? Fabi, primeiro eu queria agradecer essa pergunta. Ela é importante para a gente ter a oportunidade de esclarecer ao público de vocês um ponto que é tão debatido. Veja, o serviço público concessionado se transforma num serviço de excelência, um serviço de qualidade. As pessoas não têm ideia do mundo que existe atrás de uma rodovia, por exemplo, que é o meu caso, com o meu trabalho. Nós trabalhamos na segurança e no conforto dos usuários. De que forma? Disponibilizando, por exemplo, 100% de câmeras em toda a rodovia. Então, a gente vive, vocês não sabem, em um BBB. A gente olha o nosso usuário, trata ele do momento que ele entra na rodovia até quando ele sai. A gente trata dele também quando, eventualmente, ele tem
uma pane no veículo. Então a gente leva os nossos guinchos leves e pesados de forma ágil e eficiente para que ele tenha um atendimento de qualidade. Nós temos UTIs móveis e ambulâncias para atendimento de excelência em primeiros socorros aos nossos usuários quando existe algum acidente. Evidentemente, isso tem um custo. E esse custo ele é suportado pela tarifa do pedágio. Então, quando a gente presta um serviço de excelência, a gente tem que entender que isso precisa ser compensado de alguma forma. Evidentemente, é uma tarifa módica. O que é isso? É uma tarifa baixa para que possa suportar a qualidade desse serviço. Professor, mas quem tem direito à isenção? Porque se o morador precisa se deslocar ali diariamente para ir ao trabalho, ele precisa pagar o pedágio diariamente, onera também o orçamento, né? Então, existe algum tipo de acordo que o morador se isenta dessa taxa? Não. Primeiro, precisamos entender que nós somos um serviço público regulado. Então, eu presto contas de todas as minhas atividades à Artesp. Quem é a Artesp? A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo. Para a Artesp, eu tenho que sempre informar e prestar contas de todas as atividades que eu faço. E tem um contrato de concessão que regulamenta meus direitos e obrigações. Este contrato diz quem são os entes isentos de tarifa. Em regra, são as pessoas jurídicas de direito público que prestam um serviço público. Uma ambulância em exercício, uma polícia militar, carros oficiais e etc. Todos os demais devem pagar a tarifa. Ah, mas eu sou um morador, eu quero ter o direito de trafegar. O que diz a jurisprudência? Para quem não entende, jurisprudência são julgados em tribunais. Sim. Diz que quando um indivíduo está encravado, que é encravado? Eu, dentro do meu município, para sair da minha casa e ir até o centro da cidade do meu município, eu não posso pagar pedágio. Então, esta pessoa, ela tem o direito, eventualmente, de buscar a isenção de pedágio. Todos os demais, eles são obrigados a pagar, até porque tanto eles quanto os encravados terão a prestação no serviço de qualidade. Vamos deixar claro, eu moro, por exemplo, em Jacareí, por exemplo. Eu moro em Jacareí e eu trabalho aqui na Univap. Veja, ele mora em Jacareí, ele não está indo para o centro do município dele, ele está se deslocando para outro município. Então, esse transcurso, esse percurso que ele faz da casa dele até a Univap, é pago a tarifa de pedágio. Legal. Professor, e de que forma essas concessões podem auxiliar na retomada do crescimento da economia? Muitíssimo. A gente está vendo, desde 2014 para cá, por inúmeros fatores, a diminuição da arrecadação, diminuição da capacidade de endividamento dos estados e, consequentemente, diminuição do investimento na infraestrutura. Quando um Estado consciente e responsável faz a concessão, a privatização do serviço público, pressupõe uma arrecadação maior. Este Estado responsável, este dinheiro, ele vai ser reinvestido para a população. Então, é fundamental que os agentes públicos, os chefes dos poderes executivos, façam concessões e privatizações de forma responsável, de forma correta, regulada, e que possam ter investimentos para que esses investimentos revertam a sua comunidade. Ele é fundamental para a retomada do crescimento. Tem mais um detalhe. Essas concessões geram empregos. Então, nós geramos riqueza também para a comunidade. Né? Entendi. Legal. Professor, como é que o governo fiscaliza o trabalho das concessionárias? Com o início das privatizações que se deu nos anos 90, foram criadas as agências reguladoras. Né? Essas agências reguladoras, como eu já falei o exemplo, a Artesp, a ANAC, a ANA, que é da água, e outras, a Anatel, elas servem como alongamanos do Estado. Como assim? Ela serve para regular, regulamentar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelas empresas concessionárias. Este serviço prestado
ele tem que ser eficiente, ele tem que ser competente, ele tem que ser regulado e tem que cumprir as obrigações contratuais. Sim. Se não cumpre, a agência reguladora pode notificar e eventualmente multar esta concessionária. Tá certo, então, professor. Bom, a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais miscelânea, não saia daí. Até já! Já estamos de volta com o Miscelânea. Hoje o nosso assunto aqui são as concessões públicas. E nós recebemos o professor Alberto Sogayar, que ele é professor do curso de Direito da Univap e é especialista em Direito Administrativo. Professor, então, retomando um pouco aqui a nossa conversa, de que maneira que essa crise política ela impacta também nos investimentos, né, dos países de fora, né, dos países estrangeiros? De que maneira que isso impacta? Veja, infelizmente impacta muito. O Brasil necessita de investimentos internacionais. E não só o Brasil, todos os países emergentes, para que eles possam ter uma infraestrutura de qualidade, é fundamental que o investidor internacional se interesse pelo produto, ou seja, pelo país. O risco Brasil hoje é muito alto. Crise institucional, crise política, crise jurídica, falta de regulamentação, isso é extremamente impactante. Então, para nós brasileiros, seria fundamental que houvesse uma regulação e uma definição clara de toda essa, eu vou brincar com o nome do programa, miscelânea, que a gente vê no campo político, no campo econômico. Se a gente tivesse um Brasil regulado e regulamentado, com certeza o investidor internacional traria o dinheiro para cá e esse dinheiro seria revertido em infraestrutura para nós brasileiros. Certo. É uma pena. É verdade. Professor, e agora falando um pouco sobre PPP, parceria público-privada. Como ela se insere nesse contexto? Bom, a gente já falou na primeira parte do programa a diferença entre privatização e concessão. Vamos entender concessão como um gênero e a PPP como uma espécie. O que é PPP? O nome diz parceria público-privada. Então é uma parceria entre o público, o Estado, e o particular, o privado. É quando eles dão a mão. Uma concessão que não se viabiliza sozinha, ela não tem possibilidade de auferir resultados sem que haja um investimento público, a gente vai para uma PPP, ou parceria público-privada. Então, você faz a concessão do serviço ao particular por um determinado período, mas o Estado também participa. Às vezes, há necessidade desse Estado participar com investimento público. Sim. Como é que funciona uma concessão? A concessão é dada ao particular e o particular recebe tarifa. Essa tarifa, para se viabilizar o investimento, às vezes ela é muito alta. Para que ela não seja tão alta e impacte os usuários, ela é diminuída, é um valor de tarifa baixa e parcela do valor do investimento é pago pelo Estado. Essa ideia ela é genial, ela é muito moderna, porque gera a possibilidade de ter o particular de mãos dadas com o público para prestar um serviço de qualidade aos usuários. Sim, Professor, quais são os principais critérios que definem o rumo dessa, vamos dizer, terceirização, assim, né? Se vai ser PPP, se vai ser concessão, se vai ser privatização. Quais são os fatores decisivos? Vou fazer uma brincadeira que a gente sempre fala, quem paga, manda, não é isso? A gente conhece isso desde quando a gente nasceu. Então, o que define isso? O valor do investimento, o dinheiro. É fundamental, em países sérios, que se faça previamente o chamado estudo de viabilidade. A gente tem que entender se aquele projeto ele é ou não é viável. Vamos estudar e fazer um estudo de viabilidade. Dependendo desse estudo de viabilidade, a gente vai entender se é um caso de privatização, se é um caso de concessão, se é uma concessão de parceria público-privada e ainda tem duas subespécies, patrocinada, que patrocinada é patrocínio, patrocinada financeiramente pelo Estado, ou administrativa. Como assim? É aquela em que não há necessidade do Estado participar com dinheiro, só com recursos administrativos. Então a gente faz um estudo prévio
esse estudo demonstra qual é a modalidade ideal da concessão ou da privatização. Certo, Legal. está esclarecido. E o senhor falou muito bem sobre cada diferença entre concessão, privatização e PPP. E existe, professor, um modelo ideal para cada modelo? Existe? Para cada um existe o seu modelo ideal. Eu não posso dizer, por exemplo, que o ideal é viver descansando. Claro que não, eu tenho que trabalhar. Eu não posso dizer que o ideal é viver trabalhando. Claro que não. Eu tenho que ter razoabilidade, eu tenho que entender. Cada caso é um caso. Eu vou trabalhar e eu vou descansar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para cada infraestrutura que eu vou transferir ao particular, eu vou escolher se o ideal é uma privatização, uma concessão de administrativa ou patrocinada. Sim. E quem vai dizer isso? Como eu disse, o estudo de viabilidade. Legal. E professor, hoje a gente vive nesse meio digital aí, em que todo mundo tem informação, tem acesso às notícias de uma maneira muito rápida. Porém, nós percebemos que ainda há muitas dúvidas, né, quando falamos nesses assuntos que a gente está discutindo hoje aqui. Então, eu queria que o senhor nos falasse, assim, quais são os maiores equívocos relacionados a essa temática que acabam caindo nas rodas de conversa, sendo compartilhados aí pelas redes sociais. O senhor poderia classificar para a gente? Posso, tenho alguns, né? Normalmente a gente escuta, estamos vendendo o Brasil para os estrangeiros. O Brasil é nosso, o petróleo é nosso, a gente agora vai ficar refém do investidor internacional. A gente escuta muito isso nas rodas de bares, como a gente diz, né? Não é assim. Primeiro, quando a gente fala em concessão, a concessão pressupõe que este serviço público ele será retornado ao Estado ao término da concessão. Então, o Brasil continua sendo nosso. Segundo, quando você faz uma privatização, quando você tem um edital, quando você tem uma regra, o edital pressupõe a regra do jogo muito bem definida, com todos os investimentos devendo ser feitos nos prazos e nos valores definidos, o que vai acontecer é a qualidade e o aumento da qualidade do serviço público para o particular. Então, a gente tem que entender que o ideal é a gente sempre estar atualizado. Como você falou das mídias sociais, é uma atualização do que a gente antes falava na fofoquinha da esquina. Hoje é mídia social. Na nossa área é a mesma coisa, a gente se atualiza. A atualização do mundo moderno pressupõe um Estado eficiente, enxuto e voltado aos interesses do particular. Então, é fundamental que haja a privatização e a concessão de serviço público, sempre em prol de que o particular tenha um serviço eficiente. Essa é a ideia. E, professor, quando a gente foi desenvolver a pauta, a gente também viu muitas pessoas questionando, mas eu pago IPVA, eu pago imposto, eu não tenho que pagar pedágio. Existe uma diferença muito grande, né, entre o papel o destino do IPVA e o do dinheiro do pedágio. Eu queria aproveitar e também pedir para o senhor explicar o isso. Imposto ali, né, dentro da mercadoria, né, também. Vejam, são coisas totalmente distintas, Sim. né? O IPVA é porque você é proprietário de um carro, tem razão, você tem que pagar o seu IPVA. O IPTU é porque você é proprietário de um imóvel, tem que pagar o seu IPTU. A tarifa de pedágio, primeiro, ele não é caracterizado como um imposto, é uma tarifa. Sim. Essa tarifa, ela é revertida para o particular na qualidade do serviço público que ele usa na rodovia. Então eu digo a vocês que é um dos melhores investimentos que existe. Efetivamente, o serviço é dado com qualidade, com eficiência. Faça um teste, pegue o seu carro e quebre ele em uma rodovia que não está concessionada e procure um guincho. Marque no relógio quanto tempo esse guincho vai chegar, se chegar. Faça a mesma coisa, quebre o seu carro numa rodovia concessionada, chame o guincho, não dará, eu garanto a vocês, 10 minutos o seu carro já estará guinchado, levado ao local que deve ser levado. Faça uma chamada qualquer de 0800 a uma rodovia concessionada. Chame um médico, chame um guincho pesado, um leve. Todos os serviços, graças à agência reguladora que fiscaliza e que ela demonstra que efetivamente sejam honrados e cumpridas as obrigações, reverte tudo ao particular. Então, ele é fundamental para que a gente tenha um serviço de qualidade. Vide as rodovias concessionadas Brasil afora, né?
Muito legal. Legal, professor. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Acho que a gente pôde passar aí muitas informações para quem está em casa, quebrar aí preconceito, esclarecer dúvidas, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigada, Foi um prazer, professor. muito obrigado Foi a nosso. vocês duas e estamos à disposição sempre a vocês, aos nossos usuários e à comunidade em geral. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Professor. Bom, então a Miscelânea vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar como, Fernanda? No Facebook, na página nossa da TV Univap, Instagram /TV Univap e no Canal no nosso YouTube. canal no YouTube, né? É legal, TV gente, Univap vocês também. nos acompanharem aí pelas redes sociais. No nosso Instagram a gente posta muito bastidores, tudo que acontece aqui na TV. No nosso canal no YouTube você encontra todo o material que a gente exibe na nossa grade na NET e na Vivo, os nossos quadros, toda a nossa programação. Então, continuem ligados aqui na nossa programação e a gente conta com vocês no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela companhia.